Permita-se alguns instantes para respirar com calma. Silencie o coração. Deixe que a presença de Deus encontre espaço dentro de você neste momento. Vamos começar com uma pequena oração, simples, mas cheia de entrega. Reze comigo. Senhor, nesta manhã que começa, eu te entrego o que sou, as minhas lutas, os meus pensamentos, as minhas forças e as minhas fraquezas. Fala comigo, Senhor. Me mostra o teu caminho e sustenta a minha fé, mesmo quando ela está tremendo. Eu não quero seguir por atalhos, eu quero seguir por ti. Amém. Hoje quero te conduzir por uma breve reflexão antes da nossa oração principal. Vamos falar sobre aqueles dias em que a fé parece estar desmoronando por dentro. Dias em que tudo o que você acreditava parece tremer junto com as circunstâncias. A oração mais profunda que faremos daqui a pouco é para esses dias. Mas antes dela, há algo que Deus deseja soprar ao seu coração. Porque Ele conhece a dor que vem quando você luta para crer, mas tudo parece escuro. Conhece os pensamentos que tentam te convencer de que orar é perda de tempo, de que nada vai mudar. E sabe também das vezes em que você se sente culpado por duvidar, como se sua fé fosse fraca demais. Mas Deus não se assusta com isso. Ele não desiste de você por causa disso. Na verdade, é exatamente aí que Ele deseja te encontrar. No momento em que você pensa que está falhando, mas na verdade está apenas sendo humano. E mesmo quando a sua fé está sob ataque, o amor de Deus continua firme e Ele quer te lembrar disso agora. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, um tempo de escuridão interior, em que tudo dentro de você grita por respostas, mas o céu parece em silêncio. A fé que antes era firme, agora está fragilizada. E o que mais machuca não é a dor em si, mas o fato de que mesmo tentando confiar, você sente que está falhando. Já tentou orar, mas sua mente se distrai. Já tentou crer, mas o medo fala mais alto. Já quis descansar, mas sua alma está cansada demais até para isso. Quando a fé balança, muitas pessoas se sentem sozinhas, como se Deus estivesse longe, como se Ele tivesse abandonado aquele que duvida. Mas essa não é a verdade. Deus não se distancia quando você fraqueja. Ele não se esconde quando a sua fé vacila. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que Ele mais deseja se aproximar. A sua humanidade não é um obstáculo para Deus. Ele sabe o quanto é difícil continuar acreditando quando tudo à sua volta parece gritar o contrário. Ele entende o peso dos dias em que você reza sem sentir nada, em que vai à missa ou à igreja por obrigação, em que abre a Bíblia, mas as palavras parecem não penetrar. E mesmo assim, Ele permanece ao seu lado, silencioso talvez. Mas presente, a sua fé pode estar frágil, mas o amor de Deus por você continua inabalável. Mesmo quando você pensa que está se afastando, Ele ainda está cuidando, ainda está esperando por você, ainda está sustentando o que você não consegue mais segurar sozinho. Se essa palavra está falando com você, compartilhe com alguém que também está tentando se manter firme, mesmo nos dias difíceis. Às vezes, é essa partilha que reacende a esperança no outro. Deus não está esperando que você prove nada. Ele não está te pedindo uma fé perfeita, nem exigindo que você esteja sempre forte. O que Ele quer é o seu coração, mesmo trêmulo. É nessa entrega sincera, mesmo imperfeita, que Ele age com mais profundidade. Talvez você ache que decepcionou a Deus por não conseguir confiar o tempo todo. Mas Ele não se decepciona com suas fraquezas. Ele se compadece, Ele acolhe, Ele entende. Jesus mesmo, em sua humanidade, também chorou, também suou sangue, também sentiu angústia. E é por isso que Ele conhece a dor que você carrega no íntimo. Ele não te julga, Ele caminha com você. A fé que permanece não é aquela que nunca duvida, mas aquela que, mesmo em meio à dúvida,
continua buscando. E é isso que você tem feito, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo em silêncio. Só o fato de você estar aqui, ouvindo essa palavra, já é um sinal de que o Espírito Santo está te sustentando, mesmo quando você não percebe. Então respire fundo agora e permita-se descansar um pouco nessa verdade. Deus não se afasta quando sua fé enfraquece. Ele se aproxima. Ele segura a sua mão. Ele te encontra no escuro e te lembra que, mesmo sem enxergar, você ainda é profundamente amado. Se essa mensagem está falando com você, envie para alguém que também está precisando lembrar que Deus não desiste, mesmo quando tudo parece difícil demais. Antes de seguirmos, faça comigo uma pausa de entrega. Ainda não é a oração principal deste momento, mas é um tempo de abrir o coração. Assim como Davi clamava no deserto, assim como Ana chorava em silêncio diante do Senhor, nós também podemos nos apresentar a Deus, do jeito que estamos, com uma prece breve, mas sincera. Senhor, às vezes tudo parece pesado demais. Carrego silêncios que ninguém escuta, dores que mal consigo nomear. E mesmo sem palavras bonitas, eu me coloco diante de Ti agora. Com minha fraqueza, com meu medo, com esse cansaço na alma. Me acolhe como estou, Senhor. Envolve minha vida com Teu cuidado. E mesmo que eu não entenda tudo, me dá a graça de confiar. Fica comigo. Eu preciso de Ti. Amém. Talvez essa oração tenha descrito exatamente o que você está sentindo hoje. E se for assim, saiba, Deus ouviu. Mesmo num sussurro, mesmo com poucas palavras, Ele acolhe. Ainda temos algo importante para refletir juntos antes da oração final. Porque quando a dor aperta, é comum pensar que a nossa fé não serve mais, que decepcionamos a Deus por estarmos fracos. Mas Deus nunca esperou que você fosse forte o tempo todo. Ele só espera que você não fuja dele. Mesmo quando sua fé parece pequena demais, mesmo quando a oração vira lágrima ou desabafo, Deus está ali. Ele não se alimenta da sua performance espiritual. Ele se move por amor. E mesmo que a sua oração de hoje seja só um "me ajuda", isso já basta para tocar o coração dele. Não subestime o que Deus pode fazer a partir de um pedido sincero, porque, na verdade, a oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira. E quando você diz, Senhor, eu não tenho forças, mas ainda creio, o céu se abre sobre você, mesmo que os seus olhos não vejam ainda. Se algo dessa palavra está tocando você agora, comenta aqui o que está falando mais forte ao seu coração. É nessa fé, frágil, mas viva, que Deus opera milagres silenciosos. Você não precisa provar nada. E beleza da fé não está em quantas palavras você consegue dizer ou no quanto você sente, mas no simples ato de continuar, mesmo cansado, mesmo sem respostas. Deus enxerga o esforço que ninguém vê. Ele recolhe cada oração sussurrada no escuro. Ele responde até os silêncios. Muitas vezes, a força que você está pedindo não virá como um trovão. Ela virá como uma paz que acalma o peito aos poucos, como um pensamento que acende a esperança, como um descanso inesperado em meio ao caos. E tudo isso, mesmo que pareça pequeno, já é Deus cuidando de você. Lembre-se de que Ele não age para impressionar, Ele age para transformar. E Ele sabe exatamente onde tocar no seu coração. Mesmo que hoje tudo ainda pareça confuso, a presença dele já está abrindo o caminho. Então confia. Talvez você não sinta agora, talvez nem veja, mas Deus já começou a obra dentro de você. E se mesmo em meio ao silêncio, você já sentiu Deus te alcançar de um jeito que palavras não explicam? Escreve aqui nos comentários. Quando foi que você mais percebeu a presença dele, mesmo sem entender tudo? Há algo poderoso em reconhecer que o que nos sustenta não é a firmeza da nossa fé, mas a fidelidade de Deus. Mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, mesmo quando o coração está cheio de dúvidas e os dias parecem pesados demais,
O que nos mantém de pé não é a clareza das respostas, é a presença dele. E essa presença, às vezes, se manifesta no meio do caos. Se manifesta quando você pensa que está sozinho, quando se sente esquecido, quando parece que a oração não passou do teto. Mas é justamente ali, nesse lugar confuso e cheio de perguntas, que Deus prova o quanto te ama. Ele não espera você voltar a ser forte para então agir. Ele age exatamente quando você reconhece que não consegue mais sozinho, e isso muda tudo. Porque a fé verdadeira não é feita de palavras bonitas, é feita de entrega, de confiar mesmo sem entender, de permanecer mesmo quando tudo em você grita para desistir. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. Talvez a única coisa que te resta é segurar firme essa promessa. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ele ainda é Deus mesmo quando o chão falta. E Ele continua cuidando de você, mesmo quando você se sente perdido. E se isso faz sentido para você, se já viveu um momento em que a única coisa que te sustentou foi a promessa de que Deus ainda estava ali, comenta aqui, porque às vezes, só de lembrar o que nos manteve de pé, a fé se renova. Sabe? Existem momentos em que o sofrimento é tão intenso, o vazio é tão grande e o medo tão paralisante, que até tentar orar parece impossível. Você tenta juntar palavras, mas elas não vêm. Ou talvez até venham, mas não fazem sentido. Parece que nada do que você diga seria suficiente. E nesses momentos o coração se cala. Mas isso não significa ausência de fé. Às vezes, o silêncio é a forma mais sincera de oração. E Deus entende esse silêncio. Ele lê o que você não consegue dizer. Ele acolhe o que você não consegue expressar. Porque o Senhor não está em busca de discursos bonitos. Ele procura corações rendidos. E é exatamente ali, no ponto onde as forças acabam, que a graça começa. Quando você chega ao limite e pensa, eu não tenho mais como continuar, é como se Deus dissesse, então agora eu posso te carregar. Porque o que sustenta a fé não é a sua força, é a fidelidade dele. Você não precisa entender tudo, não precisa sentir tudo. Você só precisa estar disposto a continuar, mesmo sem ver. E às vezes, continuar é simplesmente dizer, Senhor, eu estou aqui. Mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mas eu ainda creio. Esse tipo de entrega tem um valor imenso diante de Deus. Ele honra quem, mesmo em meio ao caos, ainda sussurra uma oração. E isso inclui você. E se em algum momento da sua caminhada você já se sentiu assim, sem palavras, mas com o coração clamando, comenta aqui. Às vezes, é nesse compartilhar silencioso que Deus também começa a curar. Talvez você tenha crescido ouvindo que a fé precisa ser forte o tempo todo, que não há espaço para dúvidas ou sentimentos confusos na presença de Deus. Mas a verdade é que a fé também é um lugar de sinceridade. É onde você pode chegar exatamente como está, com esperança ou cansaço, com fervor ou silêncio. Deus não exige uma fé impecável para te ouvir. Ele só quer o seu coração verdadeiro. Porque a fé que move montanhas nem sempre é a mais alta. Às vezes, é só aquela que permanece, mesmo quando tudo em volta parece desabar. E é nesse espírito de verdade e entrega que nós vamos agora, juntos, iniciar um tempo de oração mais profundo. Não apresse o coração, apenas esteja presente. Permita-se abrir espaço dentro de você para encontrar Deus nesse instante. Que esta prece seja como um sopro de alívio para a sua alma. E que mesmo que você não consiga colocar tudo em palavras, Ele te entenda, porque entende, e te ama, mesmo quando você ainda está tentando crer. Respire fundo e vamos orar. Senhor, eu te busco agora, não com palavras decoradas, mas com aquilo que o meu coração consegue oferecer neste momento. Tu sabes como eu tenho me sentido. Tu sabes do peso que eu carrego, das dúvidas que me visitam, dos cansaços que se acumulam. Às vezes, tudo o que tenho é um suspiro,
E mesmo assim, eu sei que tu ouves. Mesmo sem palavras, tu entendes o que a minha alma tenta dizer. Por isso, eu entrego agora diante de ti tudo aquilo que já não consigo carregar sozinho. As dores que eu não sei explicar, os medos que me impedem de confiar, os erros que ainda me envergonham. Eu sei que tu és maior que tudo isso. Sei que tua graça me cobre quando a minha força termina. Ajuda-me a confiar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ensina-me a esperar, mesmo quando o tempo se arrasta e o silêncio parece não ter fim. Reacende a esperança em mim, mesmo quando tudo em volta parece escuro. Tu és o meu refúgio, Senhor. Mesmo quando os boletos se acumulam na mesa, mesmo quando o silêncio das mensagens não respondidas pesa mais do que eu queria admitir. Mesmo quando me deito à noite e o coração insiste em repassar o que não consigo mudar. Ainda assim, eu escolho confiar. Não porque tudo faz sentido, mas porque a tua palavra diz que tu estás comigo. E se a tua presença me acompanha, eu não estou perdido. Ainda que os meus olhos não enxerguem saída, eu descanso na certeza de que tu já preparaste um caminho. Fica comigo, Pai. Sustenta a minha fé. Conduz os meus passos e faz do meu coração morada da tua presença. Amém. Quando tudo parecer demais, volte ao essencial. Nem sempre você vai ter forças para orar longamente. Nem sempre vai encontrar palavras bonitas ou a paz imediata que deseja. Mas se você conseguir, mesmo em meio ao cansaço, dizer apenas: Senhor, fica comigo. Isso já é oração. E o céu se move por orações sinceras, não por discursos bem formulados. Deus conhece a tua dor, mesmo antes de você contar. E quando Ele te chama para o refúgio dele, não é para que você finja estar bem, é para que você venha como está. Com os pedaços, com as dúvidas, com a bagunça, com o silêncio, porque Ele é especialista em reconstruir corações cansados. Então respira fundo. Hoje pode não ter alívio imediato, mas há consolo. Hoje talvez ainda haja perguntas sem resposta, mas há um Deus que caminha ao seu lado em cada uma delas. E se você permitir, Ele transforma até a espera em graça. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também esteja precisando de refúgio. Curta o vídeo, se inscreva no canal Caminhe com Fátima, ative o sininho para continuar recebendo nossas reflexões. E comenta aqui embaixo, em que parte da sua vida você mais precisa sentir o consolo de Deus hoje? Estamos juntos nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe.